Aconteceu uma coisa muito curiosa hoje. Bom, ontem, como vocês sabem, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, né? Eu estava acompanhando, fiquei triste, fiquei decepcionado. Mas aí hoje, né, as redes sociais vão fazendo várias postagens, memes, né? E eu tenho um hábito, às vezes, que eu me policio muito para não repetir, que é comentar em postagem, né? Mas eu resolvi comentar num meme, né? E digamos que de alguma forma, no meu comentário desse meme, eu meio que disse que achava engraçado, né, o Neymar tá chorando e orando ali no campo, né? Tirei um sarro. Aí aparece um sujeito, né, para responder meu comentário, e ele coloca em questão a minha profissão, né? O meu perfil no Instagram, ele é fechado, eu não deixo mais aberto. Mas tá lá na minha bio, né? Psicólogo, psicanalista. Aí ele vem, comentou, ele respondeu, acho que foi. Ah, e ainda se diz psicólogo, né? Aí eu respondi, né? Eu falei, não digo que sou, né? Mas eu fiquei curioso, quero saber o que você acha que é, como deve ser um psicólogo, então. Aí ele respondeu, ele trouxe ali algumas ideias que são básicas, né? Um psicólogo deve ser ético, deve ter empatia, deve ter sensibilidade, não deve julgar. Bonito. Eu respondi, fiz um textão, né? Porque já que ele convocou o psicólogo gosta de textão. A gente lê bastante, escreve bastante, precisa, né? Não dá pra explicar coisas em rios de 1 minuto e nem em frases de 2 linhas, né? Então, eu coloquei, sim, no meu trabalho eu sou assim, né? Eu trabalho com ética, eu tenho sensibilidade, eu tenho empatia, sem modéstia, é um reconhecimento. Só que, no caso ali, é engraçado como ele traz essa coisa da empatia e da sensibilidade, né? Me fez supor que ele está dizendo que eu deveria ter alguma empatia e sensibilidade pelo Neymar ali orando, chorando, né? E eu fui trazendo, né? Que primeiro que o Neymar não é meu paciente, eu não atendo ele, né? Até se eu atendesse ele, eu acho que eu ia estar bem de vida, né? Pelo dinheiro que ele ganha, ele poderia pagar bem. Mas ele não é meu paciente. E quando eu tô na rede social ali comentando um meme, eu não tô sendo psicólogo. Por mais que esteja na minha bio lá, psicólogo, o meu perfil, ele não é profissional, ele é fechado. E, enfim, o Neymar não é o meu paciente, não é meu analisante. E outro, psicólogo, ele não trabalha só com individualismo. Não vê o sujeito só como individualista, como um indivíduo, né? Que não tá dentro da trama social, no laço social. Eu fiquei pensando, quem que é o Neymar no laço social, né? Será que ele precisa de tanta empatia e sensibilidade assim? Óbvio que ele deve ter sofrido ali. Óbvio. Mas aqui eu tô supondo também, deixar bem claro isso, já que ele falou que eu não posso julgar, né? Eu tô supondo que aquele choro ele tem mais a ver com o ego ferido, né? Com uma segurança ali desestabilizada. E a gente que é psicólogo, psicanalista e procura estudar para além de diagnósticos psiquiátricos, a gente vai estudar o laço social, a posição do sujeito diante do outro, o que esse sujeito representa para a cultura e para os outros. A gente pensa nisso também, estuda isso também. O Neymar não é um exemplo muito notável de ser humano em sentidos éticos, né? Eu poderia listar aqui algumas situações, né? Um cara que sonega imposto, um cara que apesar de sustentar uma posição de homem religioso, ele trai a mulher assim grávida mais de uma vez, né? Tá, pessoas erram, não tô aqui para jogar pedra, mas se você sustenta uma posição, é delicado, né? Você ter certas atitudes na vida, né? É um cara que pagou fiança para estuprador, é um cara que sempre que pode se envolve para lados políticos que não tá nem aí para a classe trabalhadora, inclusive apoia políticos que ajudam ele
na sonegação de impostos, né? A gente tem um histórico aí bem problemático a respeito do Neymar, né? Eu fiquei me perguntando, será que eu devo mesmo ter tanta sensibilidade, empatia com o Neymar? O Neymar tá bem, ele supera. Será que eu devo ter empatia, olha só, para um cara que promove bets, jogos de aposta, né? Eu até questionei, será que é muito curioso, né, você cobrar que no meu caso ali, o cara me cobrando por ser psicólogo, porque eu devo ter empatia e sensibilidade, eu devo ouvir, é, será que é fácil cobrar dos outros, né? Será que no seu caso, né, aí serve para todo mundo, você vai ter a mesma empatia e sensibilidade diante de pessoas e situações que não fazem parte da sua bolha, da sua realidade? Será que você tem essa mesma empatia com as mulheres, com as pessoas LGBT, com as pessoas pretas, como Vini Júnior, que sofre racismo e tem muita gente que acompanha mais futebol do que eu, que gosta mais de futebol do que eu, e não leva a sério o sofrimento que o Vini sofre enquanto homem preto, sofrendo racismo de um estádio inteiro, diz que ele é chorão, diz que é mimimi. E é legal trazer esse termo mimimi, porque eles adoram falar isso, né? Isso toda vez que alguém reclama algum tipo de injustiça, de violência, preconceito, é mimimi. Mas quando mexe na figura de herói, do ídolo deles, aí sim eu vejo o verdadeiro mimimi. Eles estão defendendo um cara milionário, cara, que pode fazer o que quer. E no fundo essa admiração com o Neymar, penso eu, analiso eu, tem muito a ver com isso. Óbvio, pra ele estar onde está hoje, ele tem talento, óbvio, já jogou muito, óbvio. Mas será que é tudo isso mesmo? Será que essa admiração toda, essa idolatria toda, essa passação de pano toda, não tem a ver também com o que o Neymar representa enquanto homem na sociedade? Um ideal do que muitos gostariam de alcançar? O homem que tem tanto dinheiro, tanto poder, que pode burlar uma castração no sentido psicanalítico agora, de forma bem grosseira. Eu posso ser um homem evangélico com a faixinha 100% Jesus, mas posso gastar boa parte da minha grana em puteiro, posso trair minha esposa grávida, posso me comportar como um moleque mimado, que sai brigando com o torcedor, que arranja briga, que provoca, né? Então o Neymar, ele é um ideal. Muita gente gostaria de ser como ele. Não vem com essa de, é pelo cara, porque o cara joga bem. Faz tempo já que ele não joga bem, né? Vamos falar a verdade aí. Esse investimento, né, de expectativa em cima desse cara. Fiquei muito boladão, assim. Fiquei muito intrigado, né? Com essa coisa de, você psicólogo tem que ter empatia, tem que ter... E me fez pensar, né, fugindo um pouquinho agora do Neymar, que nem era essa a intenção desse vídeo aqui, mas o quanto as pessoas idealizam, né, a figura do psicólogo, às vezes quando lhes é conveniente, né? Vem cobrar que a gente seja uma espécie de ser puro, né? A gente tem que ter empatia, passar pano pra todo mundo. Muita gente pensa que psicólogo é isso, né? Daí pede pra eu passar pano pra um cara como o Neymar. Aí, por exemplo, se eu relativizo, complexifico numa, numa visão mais crítica a respeito de pessoas LGBT, por exemplo, racismo, aí é mimimi, né? Então, menos, né? Menos que psicólogo também é gente, né? A gente não é nenhum santo, a gente não precisa ser santo, a gente não procura ser santo. E a gente tem ética, né? Bom psicólogo tem ética, óbvio. Vai ter um nível ali de empatia. Isso a gente pode pensar também os níveis dessa empatia, né? A gente pode... Vai ter sensibilidade, precisa ter uma escuta sensível, estar mais aberto para a realidade do outro. Então, a última pessoa com a qual eu vou me preocupar, ter empatia, é o Neymar. E engraçado quando esse cara comentou isso, né, que eu perguntei pra ele o que seria então, como seria que um psicólogo deveria agir. A primeira frase da resposta foi: um psicólogo bem-sucedido
Não falei de bem-sucedido, falei de psicólogo. E vale pontuar aqui que psicólogos bem-sucedidos, seja lá o que ele estava falando, não sei, talvez uma vida econômica em ascensão, né? Um psicólogo que ganha bem. Nem sempre o psicólogo bem-sucedido ele é tão sensível, tão empático, não garante nada disso. Assim como tem muitos psicólogos e psicólogas que são muito empáticas, são ótimos profissionais, mas não são bem-sucedidas, estão aí lutando para conseguir viver do seu trabalho, né? Então, eu quis trazer isso porque já é uma coisa que eu penso muito, né? O que as pessoas esperam de um psicólogo, né? O que eles pensam que um psicólogo, como deve ser um psicólogo, sabe? Tem sempre ali uma coisa moral em volta, né? Como se o psicólogo devesse ser uma espécie de exemplo moralista para as pessoas, né? E não, eu também curto meme, eu também vou falar merda, as pessoas falam merda. E, de novo, eu tava ali num ambiente virtual comentando um meme, né? Então, vamos segurar aí um pouquinho, né? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Eu não disse nada demais, né? Tudo que eu fiz foi fazer uma piada com um cara multimilionário que tava ali, sim, numa cena que eu considero patética. Por mais que ele estivesse sofrendo, aquele choro, ajoelhado no chão, orando, sabe? Sabe? Pra mim é uma forçação de barra, né? Uma... Quem é ele, né? Enfim. Mas é, problema dele também. Um pouco me lixando, na verdade, ele tá bem melhor que eu, né? Tá bem melhor que eu. Porque ele sim, ele é um homem bem sucedido, né? É isso, né? Psicólogo é gente também. Psicólogo fala besteira. Psicólogo faz piada. Agora, a piada que a gente ri, que a gente brinca, ofende, né? Você se ofende porque eu tô tirando o sarro do Neymar. Que mimimi, hein? Aí sim é mimimi.